Phineas e Ferb é um desenho animado produzido na Disney que conta a história de dois irmãos que trabalham em projetos secretos junto com seu bicho de estimação, um ornitorrinco que trabalha para o governo. Os meninos fazem cada projeto maluco, um mais doido que o outro. E o engraçado é que os projetos não são vistos por ninguém. A única que vê os projetos é a sua irmã mais velha, Candice. Achando tudo isso uma loucura, Candice, como era uma dedo duro, ela tentava dedurar seus irmãos. Mas ela nunca conseguia, pois os seus irmãos conseguiam esconder muito bem escondidos os projetos. E a Candice acaba sendo vista como uma menina com muita imaginação pelos seus pais. E os pais dela acabam não acreditando nela. Achei uma teoria na internet muito interessante sobre Phineas e Ferb, e a Candice principalmente. Mas eu vou contar na minha própria versão. E a teoria é o seguinte: Candice sofre de esquizofrenia e acaba tendo alucinações e delírios. Ela nasceu já esquizofrênica. O Phineas e o Ferb também são especiais, assim como a Candice. A diferença entre os três é que a Candice sofre de esquizofrenia. O Phineas, ele sofre com hidrocefalia, que é um acúmulo de água na cabeça. E para que sua cabeça não fique muito inchada, o Phineas, ele faz tratamento. E quando ele nasceu com a cabeça toda inchada e amassada. Aí os médicos acabaram ajustando a tua cabeça. Eles tentaram ajustar da melhor forma possível e acabaram deixando a cabeça de Phineas em formato de triângulo. Phineas, ele é autista e seu irmão Ferb, ele sofre de atraso intelectual, que é uma condição onde a pessoa não corresponde com seus comportamentos com a idade. Um exemplo de atraso intelectual é quando a criancinha de 3 ou 4 anos demora muito para andar ou quase não anda, e muitas dificuldades em aprendizado, fala atrasada ou então não consegue se comunicar, muitas dificuldades de expressão e até mesmo de coordenação motora, falta de concentração e foco. Esses são alguns exemplos de deficiência intelectual. Se você for notar no desenho, o Ferb, ele quase não fala. E ele tem dificuldade de se expressar. E ele sempre faz tudo o que o seu irmão faz. Afinal, ele tem apenas o Phineas como referência, já que Ferb não tem nenhum amigo. E ele vê Phineas não só como irmão, mas também como um amigo também. Para ajudar no desenvolvimento dos seus filhos, seus pais decidiram então dar bichos de estimação para Phineas e Ferb e para sua irmã Candice, para eles entenderem melhor o que é a vida. Phineas é apaixonado por animais da floresta, então seus pais decidiram então dar para Phineas um bicho de estimação da floresta. Perto da casa deles há uma floresta, então os pais aproveitaram e foi para essa floresta e pegaram um ornitorrinco. E eles até refletiram pensando, em vez da gente dar um para o Ferb também, a gente vai dar o ornitorrinco para Phineas e o Ferb, para que o Phineas ajude a orientar seu irmão a de como cuidar e tratar do ornitorrinco. Eles fizeram isso e o plano deles deram certo. Os meninos se apaixonaram pelo ornitorrinco. E para Candice, eles deram uma gatinha. E como a Candice era apaixonada por doces, ela pôs o nome da gata de Candy. Candy no português significa doce. O que os pais do Phineas e Ferb não sabiam é que o ornitorrinco que eles pegaram na floresta tinha dono. E o dono do ornitorrinco era um cientista maluco, que já foi namorado da mãe de Phineas e Ferb, mas só que os dois se separaram. A verdade sombria é que esse cara na verdade se chama Dr. Hans. E quando ele era jovem, ele foi abandonado pela mãe de Candice quando ela estava grávida de Phineas. E ela se casou novamente.
e escondeu um terrível segredo de ter abandonado um marido deficiente mental que precisava de cuidados e tratamentos. Ah, um detalhe: o Dr. Hans e a mãe de Phineas e Ferb no desenho, eles não ficam juntos e eles nem se relacionam. Isso acontece porque o desenho é infantil. Mas se não fosse, com certeza o desenho faria uma crítica sobre relacionamentos abusivos e abandono de vulneráveis. Novamente eu vou deixar bem claro: no desenho você não verá a mãe de Phineas e Ferb abusando do Dr. Hans, isso porque o desenho é destinado para crianças, ou seja, o desenho é infantil. A única coisa que é mostrado é apenas o diálogo entre eles. Agora eu vou falar do triste motivo do porquê Dr. Hans era do mal e fazia maldades, e depois, com o tempo, se regenerou. Bom, os pais biológicos de Duffy nunca quiseram Duffy e acabaram tendo o filho por descuido mesmo. E no dia do nascimento, Duffy foi abandonado enquanto era bebê no hospital. Seu pai deu um jeito de tirar sua mãe, sem que eles fossem pegos pela polícia por a acusação de abandono. Vendo que o Duffy estava completamente abandonado e vulnerável, o hospital decidiu então transferi-lo para um orfanato. Duffy ficou nesse orfanato até seus 7 anos. E nesse tempo no orfanato, Duffy era negligenciado e esquecido, enquanto as outras crianças não. As outras crianças tinham cuidados e até recebiam aniversários, menos o Duffy. E querendo ter um aniversário também, o Duffy começou então a fazer aniversários para si mesmo. Mas só que ninguém ia nos seus aniversários, era apenas ele sozinho em seus aniversários. E como ele gostava muito de animais falantes, ele criou animatrônicos. Então toda festa que o Duffy fazia para si mesmo, tava lá os únicos convidados que eram as suas criações, que são os animatrônicos. E seu último aniversário, lá no orfanato, o Duffy cantou seu último parabéns. E quando ele tava levando o bolo, de volta pra casa, vários morcegos atacaram ele, fazendo com que ele derrubasse o bolo. Isso foi tão traumatizante para o Duffy, que até depois de adulto, ele cria máquinas para eliminar todos os morcegos do mundo. Duffy ficou nesse orfanato até seus 7 anos. Ele ficou bastante tempo porque ninguém queria adotar ele, só porque ele era especial. Duffy foi adotado aos 7 anos, mas sua família era muito cruel. E eles viviam em uma vila, mas só que essa vila estava passando por fases bem ruins. E eles só adotaram o Duffy não por amor, mas sim para fazer ele de gnomo. Isso porque o cara vendeu o gnomo para conseguir dinheiro. E ele precisava de um novo gnomo para afastar os bichos, para a preservação da colheita. E fez o coitado do Duffy se passar de gnomo. E a parte mais terrível e cruel é que eles não davam comida pro menino. Duffy ficava vários dias sem comer e ele passava muita fome. E um dia, seus pais estavam viajando de carro com Duffy. Eles estavam dando um passeio, mas só que mal sabia o Duffy que eles só queriam se livrar dele. Então eles deixaram o Duffy abandonado em uma floresta. Sozinho e perdido na floresta, Duffy encontra algumas jaguatiricas. Aí o Duffy é até criado pelas jaguatiricas, pois por um milagre elas tiveram pena de Duffy, pois elas viram o olhar de sofrimento nele. Aí como o Duffy era uma criança bastante inteligente, ele até consegue achar o caminho de casa e ele até se despede das jaguatiricas. Chegando em casa todo animado, ele percebe que seus pais não estavam nem aí pra ele. O Duffy novamente fica muito triste e entra em uma depressão profunda. Seu pai ganha um cachorrinho de um vizinho que não queria mais o cachorro. Ele adestra o cachorro e o cachorro ajuda a família a ganhar bastante dinheiro.
O pai de Duffy fica muito rico, mas só que ele não usa o dinheiro para cuidar do seu filho. Ele simplesmente abandona Duffy, e o Duffy continua sendo gnomo de jardim. Isso porque seu pai se recusou a comprar um novo gnomo. Ele até chama o cachorro de filho único. Isso é muito revoltante e triste, sendo que ele tinha um filho que ele nem cuidava. Simplesmente revoltante. E a parte que dá mais raiva é que ele nem deixava o menino brincar com o cachorro. Então Duffy criou seu próprio bicho de estimação, que é uma barata gigante. E ele até chegou no ponto de se alimentar de coisas vindas do lixo. E um dia, onde estava fazendo muito sol, Duffy sentiu o desejo de comer sorvete. Ele mesmo criou um sorvete vindo do lixo. Ele pegou uma casquinha que jogaram no lixo, e ele pegou também um monte de alhos triturados, mas só que tudo podre. Aí ele formou um sorvete de alho, que com certeza tinha um gosto horrível, mas que para o pobre Duffy era o suficiente para matar a sua fome. Para matar a solidão, o Duffy pegou uma bexiga que estava no lixo e a encheu de ar, e amarrou com uma cordinha. E com uma caneta preta que ele acabou roubando de seu pai, ele acabou fazendo um desenho no balão e criou um amigo imaginário real, e esse amigo imaginário era o Sr. Balão, o único amigo que Duffy tinha. A parte mais triste é que o Duffy chegava até a falar sozinho com o balão. Cansado de ficar sem roupas e sem sapatos, e até mesmo sem agasalhos, Duffy então começou a entrar em bicos para conseguir dinheiro. E um de seus bicos foi em um parque de diversões simples, onde a sua atração era o bobo aquático. E nessa atração, a pessoa tinha que jogar uma bola para acertar uma placa que tinha um desenho de um círculo. Acertando a placa, a pessoa que estava sentada na cadeira, ela cai dentro de um balde de água. Há um detalhe, a pessoa caía com roupas e a pessoa ficava toda encharcada. Um tempo na sua vida, Duffy ficou assim, nesse emprego, enquanto cuidava do jardim da família. Claro, vestido de gnomo. E o pior é que ele nem podia se mexer e nem se alimentar. Aí com o dinheiro dos bicos, ele foi comprando comida e também brinquedos, coisa que seus pais nunca deram para ele quando ele era criança. Em um belo dia, entre aspas, sua mãe deu a notícia para todos dizendo que estava grávida e que ia ter uma menina. Os olhos de Duffy brilharam. Duffy pensou pela primeira vez que nunca ia ficar sozinho, mas só que infelizmente ele estava enganado. Quando o bebê nasceu, eles descobriram que não era uma menina, mas sim um menino. E a exagerada de sua mãe, antes do bebê nascer, fez vários vestidos. E em vez de vender os vestidos, para ganhar um bom dinheiro, não, ela decidiu humilhar o coitado do Duffy, fazendo com que ele usasse todos os vestidos. A cada dia um vestido diferente. O bullying contra o Duffy era tão pesado que os moleques até chegaram num ponto de puxar sua cueca e derrubar ele pra tirar a cueca à força, enquanto chamavam ele de bicha e traveco. Muitos subestimaram o Duffy por ele ser especial, mas só que ele provou ser o mais inteligente. Duffy era tão inteligente que ele criou um Inator, que é uma máquina muito complexa. Até nesse trabalho, o Duffy foi injustiçado. Em vez do professor dar a medalha de número 1 para ele na verdade fez uma sacanagem com Duffy. Havia um menino que construiu um vulcão. Aqueles vulcões bem simples de escola. Aí, para fazer a explosão, ele usou bicarbonato de sódio. Aí, esse menino ficou em primeiro lugar. Ou seja, rolou uma injustiça. Quem merecia o primeiro lugar era o Duffy, por ter construído uma máquina mega complexa. Duffy sofreu muito bullying por culpa dessa vaca. Perdão, gente, não deu pra segurar. É muito revoltante. Essa é a pior história que eu já vi dos desenhos animados. Quando o bebê nasceu, as coisas só pioraram. Os pais botaram o nome da criança de Roger,
Mas só que o problema é que eles davam tudo de melhor para o Roger, enquanto eles negligenciavam o pobre do Duffy. E eles sempre ficavam falando sempre do Roger. E chegavam a ser ridículos e também muito irritantes, mais irritantes do que Foboy Chan-chan. Bom, passou um tempo e Duffy cresceu. Conseguiu um novo bico, e esse bico era criar ilusões na parede, através de suas sombras com lanternas. As sombras de Duffy eram muito boas. Ele tinha um parceiro, mas só que esse cara fazia umas sombras muito ruins na parede. Duffy se apaixonou por uma linda menina, mas só que ela trocou Duffy por esse cara. O rapaz ficou tão triste e se sentiu tão humilhado e frustrado que ele falou assim que ele nunca mais vai trabalhar em um teatro na vida. Mal sabia ele que seus pais armaram uma armadilha para ele. Ele viu uma casa e pensando que fosse a sua casa, ele entrou, mas mal sabia ele que não era sua casa, mas sim era um navio. E o navio o levou ele para os Estados Unidos. E essa foi a melhor coisa que aconteceu com Duffy, pois ele arrumou uma nova vida, mas não do jeito que ele pensou que fosse. Com dinheiro guardado, Duffy conseguiu uma kitnet e entrou no ensino médio para continuar com seus estudos. E no ensino médio tinha alguns rapazes que eram descolados, e querendo ser descolado também e divertido, Duffy se junta com eles, mas só que mal sabe o Duffy é que eles são mal intencionados. E deram a ideia pra ele de ficar famoso se gravando, enquanto fazia um número engraçado e divertido. Mas o número que ele estava fazendo deu horrivelmente errado. Duffy estava apenas de patins, cueca e uma capa roxa. Aí ele se desequilibrou do patins, ele começou então a correr super rápido. E ele acabou caindo de cabeça dentro da privada. Sem nenhum momento de consideração, seus colegas gravaram tudo e ainda postaram na internet. Duffy ficou famoso de um jeito que ele não queria, de um jeito muito errado e embaraçoso. Bom, depois de terminar o ensino médio, Duffy começou a trabalhar por conta própria. Mas só que o trabalho não deu muito certo. Ele trabalhava como vendedor ambulante de cachorro-quente. Ele até tentou fazer uma barraca, mas só que a barraca ficou muito esquisita. E o ruim é que ele tinha que carregar a barraca. Ele desistiu desse emprego depois que 2 moleques zoaram ele. Ele abandonou tudo isso e decidiu então paquerar algumas garotas. E até sair com elas. E foi aí que ele conheceu a mãe do Phineas. Percebendo que o Duffy era especial, ela sacaneou ele, abusando dele. E depois que engravidou, ela abandonou o Duffy, sem ele saber que ela estava carregando um filho dele. Linda se casou com outro cara quando o Phineas nasceu, e ela acabou engravidando de novo. Aí quando eles tiveram outro filho, eles colocaram o nome de Ferb. Para esquecer Linda, o Duffy se relacionou com uma mulher chamada Charlene, e os dois se relacionaram e tiveram uma filha chamada Vanessa. O relacionamento não dura muito e ele se divorcia. E o Duffy sempre faz aniversários para a Vanessa, mas só que ela não gosta, pois ela sempre joga na cara dele que ela não é mais uma criança, mas sim uma adolescente. O que a Vanessa não percebeu é que o pai é traumatizado. Ele nunca teve uma festa de aniversário. Ele está fazendo festas de aniversário para sua filha Vanessa, coisa que ele nunca teve quando era criança, e ela não sacou isso. Ela até chegava no ponto de se irritar com seu pai. Bom, depois do divórcio, Charlene ficou com a guarda da menina. Vanessa sempre visita seu pai para ver como ele está, pois no fundo ela gosta de seu pai. Depois do divórcio, Dr. Hans foi procurar um local para morar, de orçamento baixo, mas só que o corretor ficou sacaneando ele, mostrando lugares horríveis para ele, até que ele fez a sua última proposta, que era um prédio grande com vista para o mar. O Duffy se apaixonou pelo prédio e, sem pensar 2 vezes, ele comprou o imóvel. Ah, um detalhe, o prédio estava muito baratinho. Mal o Duffy se instalou e ele já descobre do porquê que o imóvel estava tão baratinho. Ele estava barato, isso porque navios paravam ali fazendo um enorme barulho.
Duffy ficou assim por um bom tempo, tornando o prédio a sua caverna do mal, criando vários armamentos com o dinheiro da pensão que a Charlene manda. Sim, ela é muito rica. E não é só isso que ele faz, ele é muito prestativo com a sua filha, ele gosta muito de estar ao lado dela. E a Vanessa até se irrita com seu pai, pois ele é muito avoado das ideias. E com o tempo, Charlene e Vanessa perceberam que Duffy estava piorando mentalmente. Então, elas decidiram cuidar dele. No começo foi difícil, já que Duffy só pensava em fazer maldades. Mas depois ele foi melhorando com o tempo. E ele melhorou mais ainda quando no Dia dos Pais, Vanessa deu para ele um ornitorrinco de presente. E esse bicho de estimação mostrou para o Duffy de que ele não precisava seguir a tradição de maldades de sua família, que ele poderia ser diferente, que ele pode fazer a diferença. Ele pode ser o que ele quiser, pois as escolhas estão dentro de seu coração. Com a mente equilibrada, Duffy Smith se formou em psiquiatria e neurologia e se tornou um terapeuta renomado. Ele já tratou vários pacientes e ele acabou virando o terapeuta da Candice. E a Candice falava de tudo de sua vida. E ela até desabafava com o doutor. Ele sempre acalmava a Candice, falando a seguinte frase que sempre ajudava a Candice a se acalmar: tudo que falam pra você nem sempre é verdadeiro. E nem tudo que falam que é mentira é totalmente falso. Respire bem fundo e pense, e até questione. Sim, questione tudo. E nas sessões de terapia, o Dr. Hans, ele até orientou a Candice a comprar um diário e anotar tudo o que acontece com ela ao dia a dia. E ele até fala que um simples diário pode ajudar as pessoas com os problemas do dia a dia. E o Dr. Hans, ele até receitou a Candice, com alguns remédios. E de vez em quando o Duffy acaba sofrendo de alguns delírios. E essa foi a história de Duffy. A mãe de Candice começou então a negligenciar a menina e focar apenas a sua atenção em seus dois filhos, que é o Phineas e o Ferb. A prova de que Dr. Hans e o Phineas são pai e filho é por conta das personalidades e de quanto ambos são tão inteligentes. Phineas adquiriu a inteligência e a esperteza de seu pai. O único que sabe a verdade é o Perry, o ornitorrinco. E ele propositalmente faz de tudo para que o Dr. Hans e o Phineas nunca descubram a verdade. Isso porque o Perry, o ornitorrinco, ele sabe muito bem de que seu antigo dono não está preparado para cuidar de um filho, por conta de suas loucuras mentais e surtos psicóticos que ele sofre. O único filho que se parece com o marido da mãe de Phineas e Ferb é o próprio Ferb. Ele é o único que se parece com o pai. Até motivos bem tristes do porquê que a mãe de Phineas e Ferb negligenciou totalmente a sua filha Candice. A triste verdade é que eles são uma família pobre que estão sofrendo de necessidades. Só tem dinheiro para comida e casa, e raramente tem dinheiro para roupas. O Phineas e o Ferb, eles sofrem muito bullying na escola. E um dia desses, seus colegas passaram dos limites. Eles agarraram o Ferb enquanto espancavam Phineas. Os valentões jogaram Ferb pela janela. Phineas não conseguiu salvar seu irmão, já que ele estava muito machucado e chorando muito. Outras crianças viram o Ferb caindo da janela e elas foram ver o estado de Ferb e viram que ele não estava respirando, mas sim sangrando muito. Por conta da queda, a ambulância foi chamada e o Phineas e Ferb foi levado para o hospital. E lá eles ficaram internados, o estado é bem grave. Ferb ficou em coma, enquanto o pobre Phineas sofre de ataques de pânico. Os espancamentos foram tão severos que Phineas desenvolveu um transtorno pós-traumático profundo. Toda vez que os enfermeiros tentavam dar remédios para Phineas,
ele tinha surtos de raiva e choro, e chegava no ponto de querer agredir os enfermeiros. E para que ele melhorasse no tratamento, Piernes ficava na maioria das vezes dopado. Isso porque na maioria das vezes, os enfermeiros davam um sossega-leão em Piernes, para conseguirem dar remédios e também tratar as suas feridas e ferimentos graves que ele tinha. Com os filhos no hospital, a mãe de Piernes e Ferb entrou em depressão profunda, e seu marido sempre tentando ajudar ela e animando ela. Ele até faz todas as coisas que ela gosta. E a pobre Candice foi totalmente negligenciada, abandonada. E seu estado mental acabou piorando. Agora Candice afirmava que via Piernes e Ferb sempre no jardim, fazendo coisas absurdas e até mesmo loucas. Um exemplo de um absurdo é tipo ter um parque de diversões em frente à casa, simplesmente em um jardim ou então quintal. Por exemplo, roda gigante e montanha-russa como exemplo, e até mesmo um carrossel. Esses são exemplos. Todo santo dia, Candice falava que via Piernes e Ferb construindo coisas absurdas no quintal. Na segunda, eles construíram um foguete. Na terça, eles construíram uma roda gigante. Na quarta, construíram uma ponte que pegava o mundo todo. Na quinta-feira, eles construíram um carro voador. E na sexta-feira, eles construíram um robô e deram inteligência e sentimentos para esse robô. No sábado, eles construíram uma máquina do tempo capaz de ir para o futuro ou passado. E se quiserem, eles poderiam alterar o passado para redefinir como vai ser o futuro. E no domingo construíram um laboratório ultra secreto debaixo do solo. E nada disso aconteceu. É apenas as visões e os delírios que a Candice sofria por conta da esquizofrenia. Ela sempre chamava seus pais para mostrarem para eles o que o Piernes e Ferb realmente estão fazendo, mas só que quando eles olham para ver, não há nada. E simplesmente não há nada, isso porque Piernes e Ferb estão internados. Ferb é estado em coma e até chegou no ponto de ser entubado, enquanto Piernes está fazendo tratamentos intensivos de psiquiatria e psicologia. E até frequenta sessões com terapeutas que simplesmente sempre fazem exames para ver como tá a mente de Piernes. Para provar que não estava louca, Candice sempre anotava tudo o que via e ouvia em seu diário. Ela não sabia mais o que era real e o que era falso. Ela até tentou provar de que Piernes e Ferb estavam ali. E o único jeito de provar era machucando eles. E foi isso que ela tentou fazer. Em sua visão, ela viu Piernes brincando, aí ela agarrou ele. E com uma faca, ela cortou ele. E na realidade, não era o Piernes, mas sim a sua pobre gatinha. Candice, sem querer, machucou sua amada gatinha. E quando ela voltou pra realidade, ela chorou muito ao ver sua gatinha toda machucada. Candy foi levada às pressas para o veterinário e ela sobreviveu. Os pais tentaram confortar Candice, falando que ela não tinha culpa. E no fundo, a Candy se sentia culpada por ter machucado essa gatinha. E ela começou então a se mutilar para se castigar. Os pais então decidiram internar a Candice. Um detalhe que eu esqueci de falar é que os pais de Piernes e Ferb conseguiram internar os filhos. Isso porque eles tinham guardado reserva de dinheiro para emergências. Eles usaram essa reserva de emergências para internar Piernes e Ferb. E eles iam usar essa reserva de dinheiro também para internar a Candice. Mas só que quando eles iam internar a Candice, ela acabou se matando. O dinheiro que era para ser para a internação da Candice, eles acabaram usando para o velório dela. E depois do velório e do enterro, eles foram ver como é que estavam os seus filhos. E lá eles receberam uma triste notícia.
Ferb não tinha saído do coma e já faz tempo que ele tá em coma. Eles tomaram uma decisão muito difícil. E essa decisão difícil era desligar os aparelhos, já que eles sabiam que Ferb não ia voltar. O único que sobreviveu foi o Phineas. Ele se recuperou dos traumas. Ele foi aos poucos se desenvolvendo mentalmente. Cresceu e amadureceu, se tornou um homem. Em seu aniversário, a mãe de Phineas deu para seu filho um diário. Aí quando Phineas abriu seu presente, ele viu que o diário era de sua irmã. Depois de ler o diário, Phineas chora muito, pois ele percebe que sua irmã não tá mais viva. E ele chorou mais ainda ao descobrir que ele também perdeu seu irmão. Phineas continua com tratamento com um psiquiatra e também com um neurologista. Se casou com o amor de sua vida, uma menina que era gamada em Phineas desde o jardim de infância. Phineas se tornou escritor. Em memória de sua irmã, ele fez uma história cheia de fantasias e até deu um final feliz para sua irmã.